Aleluia. Hallelujah. Aleluia. A Ele a honra, To him the honor. a Ele a To glória, him the glory. a Ele o louvor. To him the O praise. Senhor está na casa, meus The Lord is in irmãos. the house. O Senhor está na casa. The Lord is in the O house. Senhor é santo. The Lord is holy. O Senhor é The maravilhoso. Lord is O marvelous. Senhor é The eterno. Lord is eternal. Ele é nosso Deus. He is our God. E Ele vive para todo And sempre. he lives forever. Ele reina. He reigns. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos. We worship you, Lord. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para esta casa, I have a word of God for this house. mas eu sinto a presença do Senhor aqui But I feel the presence of the Lord here de uma maneira muito real, in a very real way, muito palpável, very tangible, muito sólida. very solid. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Open your Bible to the book of Hebrews, capítulo 6. chapter 6. Nós vamos ler os versículos 13, 14 e 15. We will read verses 13, 14, and 15. Tu és santo, Senhor. You are holy, Lord. Tu és maravilhoso, Senhor. You are marvelous, Lord. Hebreus 6, 13 e 15. Hebrews 6, 13 through 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. For when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, Dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. saying, surely I will bless you and multiply you. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. Amém? Amen. Levante a sua mão, Raise your hands. oremos ao Senhor. Let's pray to the Lord. Pai, estamos na tua casa. Father, we are in your house. Nós viemos aqui oferecer um culto ao Senhor. We've come here to offer a service unto you. E eu peço que o Senhor venha receber, And I ask, Lord, that you receive, que venha ser de agrado ao Senhor. that it may please you, Lord. E peço agora que o Senhor fale conosco através da tua palavra. And I ask now, Lord, that you speak with us through your word. Precisamos ouvir a tua voz. We need to hear your E que voice, teu Espírito possa agir and that your spirit may move e convencer a todos nós and convince all of us que precisamos de um Salvador that we need a Savior e de um Senhor, and a Lord, Jesus Cristo. Jesus Christ. Fica conosco, meu Pai, Be with us, my Father. em nome de In Jesus. the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many say amen? Sente-se adorando ao You Senhor. may be seated worshiping the Lord. Você está com uma Bíblia na mão? Do you have your Bible in hand? Está com ela? Do you have it? Levanta ela para mim. Raise it up for me. Deixa eu ver as Bíblias. Let me see the Bibles. Não troca a Bíblia pelo aplicativo, não. Don't change your Bible for the app.
Você está com essa Bíblia na tua mão? Do you have this Bible in your hand? Essa Bíblia que está na tua mão. This Bible in your hand. Presta atenção no que eu vou te falar. Pay attention to what I will say. Ela é cheia de promessas. It's filled with promises. Cheia de promessas. Filled with promises. São mais de 3.000 promessas More than 3,000 promises feitas por Deus. made by God. Deixa eu falar algo para você. Let me tell you something. E Deus cumpre promessas. God fulfills promises. Dá um amém. Give an amen. Prega comigo. Preach along with me. Eu falho I say, nas minhas promessas. Eu falho I fail in my nas promises. minhas promessas. In my promises. Mas Deus cumpre. But God fulfills. Algumas que estão aqui Some who are here já aconteceu. have already happened. Ele já cumpriu. He already fulfilled them. Outras Others nós estamos vivendo. we're living, E outras and others ainda vão vir. will still come. Deus cumpre promessas. God fulfills Lá em promises. Números capítulo 23, versículo 19. In Numbers 23:19, A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, the Bible says God is not man to lie, nem filho do homem para que se arrependa. nor son of man to repent. Porventura diria ele e não o faria? By chance would he say something and not do it? Ou falaria Or would he e say não o confirmaria? and not confirm it? Deus não fala por falar. God doesn't speak just to Se ele speak. fala, If he speaks, ele vai fazer he acontecer. will make it happen. Deus promete God promises e Deus cumpre. and God fulfills Ele it. não fala para agradar. He doesn't say just Ele to fala please. para cumprir. He says to fulfill. E a palavra dele And his word é a palavra dele. is his word. E ele não volta atrás. And he doesn't go back. Ele não se arrepende. He doesn't repent. E ele não mente. And he does not lie. Ele cumpre He fulfills todas as promessas all of the promises que estão nesta palavra. that are in this Se você word. crê nisso, If you believe você in pode this, dar um glória a Can you Deus. give a glory to God? Agora presta atenção. Now pay attention. Eu e você, You and I, nós precisamos saber we need to know trabalhar com promessas bíblicas. how to work with biblical promises. Eu e você, You and I, nós precisamos saber we need to know how trabalhar com aquilo que Deus promete. to work with what God has É promised. muito importante para as nossas vidas, It's very important for our lives, para a nossa for casa, our home, e é muito importante para a igreja. and it's very important for the church. É muito importante. It's very No important. versículo 12 aqui do capítulo 6, On verse 12 here of chapter 6, nós somos exortados pelo autor de Hebreus we are exhorted by the author of Hebrews a imitar os que pela fé e paciência herdaram as promessas. to imitate those with patience and faith inherited the promises. Está aqui no versículo 12. Here on verse 12. Sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Be imitators of those who through faith and patience inherit the promises. Então Deus quer que nós saibamos So God wants us to know lidar com promessas bíblicas. how to deal with biblical promises. E o autor de Hebreus aqui no capítulo 6, And the author of Hebrews here on chapter 6, ele usa um homem como um exemplo a ser imitado. he uses a man who we should imitate. E esse homem é Abraão, And this man is Abraham, conhecido como pai da fé. known as the father of faith. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Abraham received a promise of God, E a Bíblia diz no versículo 15 and the Bible says on verse que 15 ele esperou com paciência that he patiently waited e alcançou a promessa. and obtained the promise. Presta atenção. Pay attention. Então, da mesma forma que Deus prometeu para Abraão So the same way that God promised Abraham e ele alcançou, and he obtained it, creio que nós também temos promessas de Deus I believe that we too have promises of e God, Deus também quer que a gente alcance. and God wants us to obtain them. Você tem promessa? Do you have promise? E a Bíblia diz: And the Bible says, imita imitate os que pela fé alcançaram as promessas. those who by faith obtained the promise. Estude Study a vida daqueles que pela fé alcançaram a promessa. the life of those who through faith obtained the promise. Estude acertos, Study the corrections, mas estude erros também, but also study the errors, para que nós venhamos aprender com o erro dos outros. so that we too may learn from the error of others. Nós precisamos aprender We need to learn para que eu e você so that you and I também venhamos viver tudo can also live everything que Deus projetou para as nossas vidas. that God has planned
planned for our lives. tudo Everything que Ele nos prometeu. that He has promised us. Então, falando de Abraão, So speaking on Abraham, o que foi que ele alcançou? what did he obtain? A Bíblia diz que ele alcançou com paciência The Bible says that he obtained it with a patience. promessa que Deus fez para ele. The promise that God had made unto him. O que foi que ele alcançou? What did he obtain? Se você voltar lá para Gênesis capítulo 12, If you go back to Genesis chapter 12, quando Abraão tinha 75 anos de idade, when Abraham was 76 years of age, Deus olha para ele God looks at him e pede para ele sair da casa de seu pai and asks him to leave his father's house e ir para uma outra terra que ele iria mostrá-lo. and go to another land in which he would show him. E Deus, lá em Gênesis capítulo 12, And God in Genesis chapter 12, ele começa a fazer promessas para Abraão. he starts to make promises to Ele fala para Abraham. Abraão que ele iria abençoá-lo de uma maneira assim muito grande. He tells Abraham that he'll bless him in such a great way. Lá em Gênesis capítulo 15, In Genesis chapter 15, Deus promete a Abraão um filho God promises Abraham a son e fala que a sua semente and says that his seed seria como os céus e as estrelas. would be as the heavens and the stars. Se ele conseguisse contar, If he could count, assim seria a sua then semente. so would be his seed. Impossível de contabilizar. Impossible to account for. E Deus faz esta promessa. And God makes this promise. Só que eu creio que esta promessa feita a Abraão But I believe that this promise made to Abraham e a Sara and Sarah deve ter chocado eles dois. could have shocked both of them. Porque eles já eram velhos Because they were already old. e até aquela idade And at that age, eles não tinham tido filho ainda. they still had no children. Humanamente falando, Humanly speaking, era impossível. it was impossible. Mas deixa eu falar algo para você. But let me tell you something. Nunca duvide das promessas de Deus. Never doubt the promises of God. Nunca duvide das promessas de Deus. Never doubt the promises of Paulo God. escreveu em Efésios capítulo 3, versículo 20. Paul wrote in Ephesians chapter 3 verse 20, Deus God é poderoso para fazer is powerful to do tudo, everything, muito mais abundantemente, much more in abundance, além daquilo que pedimos ou pensamos, more than we can ask or think of, não segundo a ordem desta not terra, according to the order of this mas world, segundo o poder but according to the power que opera dentro de nós. that operates within us. Aquele que está em nós. He who is in us, A palavra de Deus the word of God, é muito mais forte is much greater do que qualquer força que está lá than fora. any force that's out there. Deus God pode can fazer. do. Abraão recebe a promessa. Abraham receives the promise. Ele sai da casa de seu pai, He leaves his father's house, pega Sara takes Sarah, e caminha em direção and walks in direction à terra que Deus iria mostrar para ele. to the land that God would show him. Ele sai para viver as promessas de Deus. He leaves so he can live the promises of God. E a Bíblia diz And the Bible says que Abraão e Sara geram Isaac. that Abraham and Sarah have Isaac. E de Isaac nasce uma nação. And from Isaac, a nation is born. Deus cumpre a sua palavra God fulfills his word na vida de Abraão. in the life of Abraham. Deus cumpre a promessa feita a Abraão. God fulfills the promise that was made to Abraham. Isaac nasce. Isaac is born. Agora presta atenção. Now pay attention. Deus cumpriu. God fulfilled it. Amém? Amen? Mas não foi da noite para o dia. But it wasn't from day to night. Ele não falou na segunda e cumpriu na terça. He didn't say it on Monday and it was fulfilled on Tuesday. Ele não falou 10 horas da manhã e 3 horas da tarde estava feito. He didn't say at 10 a.m. and 3 p.m. it was done and ready. Ele falou, He spoke it, mas não foi da noite para o dia. but it was not overnight. Deus cumpriu, God fulfilled, mas ele levou 25 anos but it took him 25 years para cumprir a promessa na vida de Abraão. to fulfill the promise in Você Abraham's pode life. dar um amém? Can you give an amen? Você sabe o que Deus nos ensina aqui? Do you know what God is teaching us here? Ele nos ensina aqui He's teaching us here um princípio espiritual muito importante. a very important spiritual principle. Muito importante para todos aqueles que desejam alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida. Very important for those who want to have the promises of God upon their lives. Normalmente, Usually, existe um espaço de tempo there exists a space of time entre promessa feita in promise being made e promessa cumprida. and promise being fulfilled. Dá um glória a Deus. Give a glory to God. Normalmente, Usually, entre Deus abrir a boca when God opens his mouth e Deus fazer, and God fulfilling, existe um tempo. there is a time.
E o tempo, And the time, quem determina who determines é it Ele. is Him. Não é porque Ele falou hoje It's not because He spoke it today que vai acontecer amanhã. that it's going to happen tomorrow. E você tem que aceitar e entender esta And realidade. you have to accept and understand this reality. No caso de Abraão, In Abraham's case, levou 25 anos it took 25 years entre promessa feita in promise being made e promessa and cumprida. promise being fulfilled. E a Bíblia diz And the Bible says que neste espaço de tempo, that in the space of time, entre Deus falar in God e speaking Deus fazer, and God doing, Abraão Abraham esperou com paciência, waited patiently com resiliência, with resilience, com resistência, with resistance até alcançar. until he reached it. O que eu quero falar hoje? What do I want to say today Sobre esse espaço de tempo. about this space of time? Entre promessa feita In promise being made e promessa cumprida. and promise being fulfilled. Eu quero falar sobre essa espera. I want to speak on this waiting period. Você sabe por quê? Do you know why? Porque é aqui que mora o perigo. Because that's where the danger lies. É aqui que mora o perigo. That's where the danger lies. Não adianta ter promessa You can't have a promise e não saber esperar. and not know how to wait. Não adianta ter promessa Doesn't matter if you have a promise e não saber esperar. and you don't know how to wait. Com 5, 6 anos de idade, With 5 to 6 years of age, Natalie pediu para dirigir. Natalie asked to drive. Eu falei para ela não, I said to her no, mas eu fiz uma promessa. but I made her a promise. Um dia One day, você vai dirigir. you will drive. Vai fazer 16 anos. You will turn 16 Mês que vem next month. She A will turn promessa 16. And the promise vai ser cumprida. will be fulfilled. Vou começar a pregar agora. So now I will start to preach. Quero falar sobre esse espaço, I want to speak on this space porque é aqui que mora o perigo. because that's where the danger lies. O livro de Hebreus The book of Hebrews está no Novo Testamento. is in the New Testament. E o Novo Testamento And the New Testament foca mais em Abraão alcançando a promessa focuses more on Abraham reaching the promise com paciência. with patience. Na Nova Aliança, In the New Covenant, em Cristo in Jesus, Christ Jesus, nosso pecado, our sin, nossas falhas, our failures, nossas our fraquezas weaknesses, não são mais pautas de discussão. they're no longer at discussion. Não são mais pautas de conversa. They're no longer a topic. Porque uma vez perdoado, Because once forgiven, é esquecido. it is E forgotten. no Novo Testamento, And in the New a Testament, Bíblia foca mais the Bible focuses em Abraão more ter alcançado, in Abraham em obtaining, Abraão ter tido paciência. in Abraham having that patience. Porque no Novo Testamento, Because in the New em Testament, Cristo in Jesus, Christ a Jesus, nossa poeira lá atrás, our dust back o there, passado lá atrás, the past back o there, Senhor não levanta mais. the Lord doesn't Lá lift em it, Hebreus talk about it capítulo anymore. 8, In Hebrews chapter 8, versículo 12, verse 12, a Bíblia diz assim: the Bible porque says, serei misericordioso para com as suas iniquidades "For I will be merciful toward their e iniquities, de seus pecados and of their sins não me lembrarei mais. I will remember no more." End of conversation. Conversa encerrada. Não se fala mais sobre o seu passado You don't talk anymore about your na past. nova aliança em The Cristo new Jesus. covenant in Christ Jesus. Se o diabo uma vez levantar a conversa daquilo que você If the fez, devil brings up a conversation of what you've done, se ele falar do teu if passado, he talks about your past, mostra para ele o futuro dele. show him his future. O meu passado foi perdoado, My past has been forgiven, mas o teu futuro, but your future, você tá perdido. you are lost. O Novo Testamento The New Testament foca em um Abraão focuses on an Abraham que alcançou a promessa. who reached the promise. Mas se eu for pro Antigo Testamento, But if I go to the Old Testament, pra lei, to the law, pra Antiga Aliança, to the Old Covenant, eu vou ver um I Abraão will see an Abraham que deu uma vacilada. that messed up a bit. Que nessa espera, That in this waiting period, com paciência, with patience, ele vacilou. he messed up a bit. Ele deu bobeira. He
made some mistakes. Quando Abraão When Abraham tinha mais ou menos 80 e poucos anos, was about 80 some odd years, Sara chama ele para uma conversa. Sarah calls him for a conversation. Se aproxima dele She approaches him. e fala: Abraão, She meu says, velho. Abraham, you're old. You're old. Meu velho. My old man. There you go. Abraão, meu velho. Abraham, my old man. Eu sei que Deus prometeu para nós um filho, I know that God has promised a child to uma us, nação. a nation. Mas vamos analisar a realidade da situação. But let's analyze the situation, the O reality. tempo está passando. Time is going by. Já sou velha. I'm old. Você também. You are as well. E já tem também um tempo que Deus não toca neste assunto. And it's been a while that God has not talked about this again. Anos já se passaram. Years have gone by. E Deus não fala mais sobre este assunto conosco. And God no longer speaks on this to us. E até agora, And up until now, nada aconteceu. nothing has happened. Nem um susto. Not even a scare. Nada. Nothing. Não senti nada. I haven't felt anything. Abraão, Abraham, eu creio na promessa. I believe in the promise, Mas eu tenho algo para te falar. but I have something to tell you. Vamos ajudar Deus a fazer esse negócio acontecer. Let's help God make this happen. Vamos dar uma mãozinha para Deus. Let's give God a hand. Eu tenho uma serva I have a servant. chamada Agar. Her name is Hagar. Bonitinha. She's beautiful. Vai lá e deita com ela. Go there and sleep with her. Gera um filho nela. Give her a child. Abraão, Abraham, marido obediente, an obedient husband that he was, não discutiu. did not have any discussions with Chamou her. Agar, He called Hagar, foi para um hotel. went to a hotel. E seguiu a ordem de Sara. And he followed Sarah's orders. Presta atenção. Pay attention. Muito crente Many Christians comete esse erro. commit this error. Deus promete. God promises. Mas na hora de você But esperar, when it's time to wait, em vez de você esperar, instead of waiting, você tenta ajudar you Deus. try to help God. Fazer acontecer. Make it happen. Cumprir a promessa. Fulfill the promise. Aí em vez de Deus Instead of God gerar a promessa making the promise e happen fazer acontecer and making it all go e fazer nascer, and making você born, gera a promessa. you bear the Você promise. engravida da promessa. You impregnate of the E promise. você faz a promessa And acontecer. you make the promise Você happen. força uma situação You force a situation fora de tempo. out of time. E Abraão e Sara fizeram isso. And Abraham and Sarah did E so. quem nasceu And who was born? não foi Isaac, It wasn't Isaac. foi Ismael. It was Ishmael. Parece promessa, mas não é. It seems like a promise, but it's not. Parece bênção, mas não é. It seems like a blessing, but it's not. Deus falou, mas não estou entendendo. God said, but I'm not understanding. Por que essas coisas estão acontecendo? Why are these things happening? Você forçou. You forced it. Em vez de se abraçar Sara, se abraçou Agar. Instead of hugging Sarah, you hugged Hagar. Em vez de você ficar quieto no teu canto, Instead of waiting in your corner, você foi cutucar. you went to go poke. E nasce Ismael. And Ishmael is born. Aí olha a situação de Abraão. And now look at Abraham's situation. Olha como que ele complicou Look how it got a complicated. situação. He complicated that Quando ele situation. saiu da casa do pai dele, When he left his father's house, Abraão tinha promessa. Abraham had promise. Abraão tinha Sara. Abraham had Sarah. No meio do caminho, Along the way, agora ele tem promessa. now he has promise. Ele tem Sara. He has Sarah. Ele tem Agar. He has Hagar. E ele tem Ismael. And he has Ishmael. Olha que confusão. Look at the confusion. Olha que confusão. Look at the confusion. Você já percebeu Have you noticed que de vez em quando, that sometimes quem complica who complicates it somos nós? is us? Deus é simples. God is simple. O evangelho é simples. The gospel is simple. Mas quem complica But who complicates things somos nós. is us. Deus libera uma palavra God sets forth a word, e acha que ele fica torcendo lá do céu. and I think he's cheering from heaven. Ah, espero que ele decida certo. I hope this one works. Decida certo. I hope they decide correctly. Acho que ele pega todos os anjos I think he takes all the e angels, fica, decida and certo. they're like, decide, make the right Decida decision, certo. make the right Aí aqui decision. embaixo, And then down here, eu em vez de abraçar Sara, instead of hugging Sarah,
Eu vou abraçar Agar. I'm going to hug Hagar. Eu complico. I complicate it. Quem complica aqui? Who complicates here? Somos nós. It's us. Não é Deus, It's not God. nem o capeta, It's not even the devil. nem o mundo, Not the world. nem a política, Not politics. nem a imigração, Not immigration. nem o dinheiro, Not money. nem a saúde. Not health. Quem complica? Who complicates Somos it nós. is us. Nós que decidimos errado. We decide incorrectly. Nós que decidimos fora da vontade e do tempo de Deus. We decide out of God's time and will. Nós que decidimos ajudar Deus. We decide to help God. Ou nós que decidimos até ser Deus. Or we even try to be God. Mas graças a Deus But thanks be to God que tem uma promessa that there is a promise que está na Bíblia, that's in the Bible que nós vivemos elas that we live them todo dia. every day. Talvez é uma das promessas mais importantes Maybe it's one of the most important promises para todos nós que somos salvos em Cristo Jesus. for all of us saved in Christ Jesus. Deixada para nós Left here for us e vivida todos os dias. and lived every day. Está lá em Lamentações capítulo 3. In Lamentations chapter 3. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. The mercies of the Lord are the causes for us not to be consumed. Porque as suas misericórdias não têm fim. Because his mercies have no end. Elas se renovam cada manhã. They are renewed every morning. Grande é a tua fidelidade. Great is your faithfulness. Se você vive as misericórdias todo dia, If you live the mercies será every que você day, pode levantar as tuas mãos e agradecer a can you Deus? raise your hand and give thanks to God Por alguns segundinhos. for some seconds? Porque se você está aqui hoje, Because if you're here se today, Ele ainda não lançou a ira dele sobre if he você, still hasn't placed his wrath upon é you, porque entre eu e você because between you and I, existe uma misericórdia chamada Jesus Cristo, there is a mercy called Jesus nos Christ protegendo, protecting us, renovando as nossas forças, renewing our strength todo santo dia. every single day. E foi isso que aconteceu com Abraão. And that's what happened with Abraham. Por que Deus não consumiu Abraão? Why didn't God consume Abraham? Por causa da misericórdia. Because of his mercy. Porque Deus podia olhar para aquela situação Because God could have looked at that situation e falar assim, bom, Abraão and said, well, Abraham, não confiou em mim nem na minha palavra. he didn't trust in me or my word. Vou arrumar outro. I'm going to find someone else. Mas ele não faz isso. But that's not what he did. Ele fala assim, tem uma carta na manga aqui, ó, He said there's a letter here in the sleeve. chamada misericórdia. It's called E mercy. eu vou deixar ele usar a misericórdia hoje de manhã. And I'm going to let him use mercy this morning. E em vez de matar, Instead of killing him, o que Deus faz? what does God do? O que Deus faz? What does God do? Ele aparece He shows up no meio dessa bagunça. in the middle of the mess. Ele aparece He shows up no meio dessa situação, in the middle of the situation, cheio de misericórdia. filled with mercy. E ele fala para Abraão, And he says to Abraham, eu vi tudo o que você fez. I saw everything you did. Você gerou Ismael You had Ishmael de Agar. from Hagar. Deixa eu fazer uma promessa para Ismael. Let me make a promise to Ishmael. Ismael vai ser uma nação também. He will also be a nation. Os árabes, The Arabs, Ismael. Ishmael. Fala mais nada. I'm going to say nothing else. Mas é de Ismael. But they come from Ishmael. Mas Deus olha para aquela situação. God looks at that situation. Eu vou fazer dele uma nação. I will make of him a nation. Ele olha para Abraão. He looks at Abraham. E eu vou aqui reafirmar as minhas promessas com você. And I will reaffirm my promises with you. Tá de pé. It still stands. Vou frutificar através da tua vida. I will bear fruit through your life Grandissimamente. greatly. E da sua semente. And from your seed, Presta atenção, Abraão. pay attention, Eu Abraham. acho que você não entendeu I don't think you understood exatamente o que eu falei. exactly what I said. Por isso que você foi atrás de Agar. That's why you went after Mas da Hagar. tua semente But from your seed, vai vir um concerto perpétuo. there will come a perfect Isaac vai covenant. nascer, Isaac will be born, mas da tua semente vai vir Cristo. but from your seed will come Christ. Abraão não é sobre você. Abraham, it's not about you. Não é sobre Isaac. It's not about É Isaac. sobre Cristo. It's about Christ. Cristo. Christ. Presta atenção. Pay attention. Não é sobre você. It's not about you. Não é sobre mim. It's not about me. Não é sobre a minha promessa. It's not about my É promise. sobre Cristo. It's about Christ.
Você sabe o que Deus está falando para Abraão Do aqui? you know what God is saying to Abraham here? Ainda que você falha, Even if you fail, eu não falho. I don't. Ainda que você é infiel, Even if you're eu unfaithful, permaneço fiel. I remain faithful. Agora presta atenção. Now pay attention. Deus é fiel, God is faithful, mas não é a você. but it's not to you. Deus é fiel God is faithful à sua palavra. to His word. Se Ele falou, If He said it, vai cumprir. it will Se Ele happen. prometeu, If He promised, vai acontecer. it will happen. Porque Ele é fiel Because He is à palavra faithful dele. to His word. Então Abraão, So Abraham, você errou. you made a Você mistake. falhou. You failed. Você engravidou Agar. You got Hagar pregnant. Ismael nasceu. Ishmael was born. Mas Isaac vai vir. But Isaac is coming. E Jesus vai nascer. And Jesus will be born. É que a nossa sorte Because our luck é que nós estamos aqui dentro. is that we're in here Na palavra dele. in His word. Deus vem God comes e reafirma com Abraão. and reaffirms this with Abraham. Vai dar certo. It will work out. Treze anos se passam. 13 years go by. Ismael com 13 anos. Ishmael is now 13 years of age. Isaac nasce. Isaac is born. A promessa chega. The promise arrives. A promessa acontece. The promise happens. Vai lá para Gênesis capítulo 21. Go to Genesis chapter 21. Você está quietinho, né? You're quiet. Por que você está quietinho? Why are you guys quiet? A promessa chegou. The promise arrived. Se chegou para Abraão e Sara, If it arrived for Abraham and Sarah, vai chegar para nós também. it will arrive for us as well. E chega. And it comes. Isaac, Isaac, promessa de Deus promise of God na mão de Abraão. in the hands of Abraham. Lá no capítulo 21 de Gênesis, Chapter 21 of Genesis, começando mais ou menos no versículo 10. starting around verse 10. Quando a promessa chega a Abraão, When the promise arrives to Abraham, Isaac, Isaac, Sara faz um pedido. Sarah makes a request. Sara chega para Abraão Sarah comes to Abraham. e fala: ó, nós estamos com Isaac. She says, we have Isaac, Promessa de Deus. promise of God. Você precisa fazer algo agora. You need to do something now. Você precisa mandar embora You need to send away Agar e Ismael. Hagar and Ishmael. They gotta go. Eles têm que ir. Time to go. Tá na hora de ir. Abraão fica muito mal com esse pedido, Abraham feels bad with this request porque era filho dele. because Ishmael was his son. Ismael era filho dele. Ishmael was his son. Aí Deus aparece a Abraão And then God shows up to Abraham e confirma a palavra de Sara. and confirms Sarah's word. Fala: Israel é a promessa He says, Israel is the promise que eu te fiz. that I made to you. Vai ser a tua semente. It will be your seed, Vai ser a nação que eu estou criando. the nation in which I'm creating. Mas você tem que liberar Agar e Ismael. But you have to let go of Hagar and Ishmael. Tem que liberar. You have to let them go. Presta atenção. Pay attention. Deus nos perdoa através de Cristo. God forgives us through Christ. Nós alcançamos todos os dias We reach every day misericórdias mercies, novinha, brand new, renovadas. renewed. Todos os dias Every day nós alcançamos a graça, we reach grace, a bondade, the goodness, o amor. the love. Deus faz isso
todos os dias por nós. God does this every day for us. Deus promete God promises e Deus cumpre. and God fulfills it. Agora presta atenção. Now pay attention. Mas uma hora, At one point, em um momento da tua vida, at some moment in your life, antes de Deus começar a te abençoar de verdade mesmo, before God truly starts to bless you, começar a cumprir, to start to fulfill, fazer você viver, to make you live, frutificar, fructify, antes, before, Deus ele te dá uma oportunidade God gives you the opportunity de você consertar um erro cometido. for you to fix an error that was committed. Deus te dá uma oportunidade God gives you an opportunity de você consertar um erro for you to fix an error que você cometeu. that you committed. E é isso que Deus está fazendo aqui com Abraão. And that's what God is doing here with Abraham. Você está com a promessa na mão. You have the promise in your hand, Cumprir. fulfilled. Falei para você que eu ia fazer. I told you I would do it. Isaac está na tua mão. Isaac is in your hands. Vou fazer acontecer. I'm going to make it happen. Daqui para frente. From now on, Vou multiplicar. I will multiply. Vou frutificar. I will fructify. Cristo vai nascer. Christ will be born. O conserto perpétuo vai vir. The fullness of the fix will come. Mas primeiro, But first, você precisa liberar Agar e Ismael. you need to let go of Hagar and Ishmael. Você precisa consertar este erro. You need to fix this error. Deus manda God sends. Abraão liberar Agar e Ismael. God tells Abraham to let go of Ishmael and Hagar. Abraão, Abraham, versículo 14, capítulo 21. verse 14 of chapter 21. Olha o que fala. Look what it says. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada So Abraham rose early in the morning. e tomou pão e um odre de água He took bread and a skin of water, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. gave it to Hagar, putting it on her shoulder, Também lhe deu o menino e despediu-a. along with the child, and sent her E ela away. foi-se andando errante no deserto de Berseba. And she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Abraão está com Isaac Abraham's with Isaac nas mãos. in hand, Recebe a palavra de Deus. receives the word of God. Libera Agar e Ismael. Let go of Hagar and Ishmael. Abraão se levanta de madrugada. Abraham wakes up in the morning, Pega pão, takes bread, pega água, takes water, chama Agar, calls Hagar, chama Ismael calls Ishmael, e envia eles and sends them para o deserto. to the wilderness. Eu parei nesse versículo. And I stopped at this verse. Fiquei parado aqui. I stopped here Porque eu me coloquei na posição de Abraão. because I put myself in Abraham's position. Pai de Ismael. Father of Ishmael, Rico, rich, milionário, millionaire, com muitas possessões. so many possessions. Se eu tivesse no lugar de Abraão, If I was in Abraham's place, eu enviaria Ismael, I would send Ishmael, meu filho, my son, com dinheiro, with money, com cavalo, with horses, com camelo, with camels, com tenda, with a tent, com servos, with servants, com ouro, with gold, com prata, with silver, com riquezas. with riches. Mas o que ele faz? But what does he do? Ele despede Agar e Ismael He sends Hagar and Ishmael com pão, with bread, com água, with water, para um deserto. to the wilderness. E eu parei aqui And I stopped here. e falei, Senhor, And I said, Lord, por quê? why? E o Espírito de Deus And the Spirit of God começou a ministrar e fazer eu entender started to minister and cause me to understand o porquê. the why. Primeira coisa que eu entendi First thing I understood é de que ele pensou assim, is that he thought na minha cabeça. in my head, Se Deus if God tem um plano de fazer Ismael uma nação, has a plan to make Ishmael a nation, não vou ajudar. I will not help. Porque quando eu tentei ajudar, Because when I tried to deu help, errado it went wrong, e nasceu Ismael. and Ishmael was born. Dessa vez, This time, não vou ajudar. I will not help. Deixa Deus fazer. Let God do it. Amém, Senhor. I said, Amen, Lord.
Mas isso não é suficiente para mim. But that's not enough for me. Dava para colocar um cartãozinho de emergência de crédito He could have put an emergency credit card in his pocket, no bolso de in Ismael. Ishmael's Ou pocket, falar para ele, quando você fizer 18 or said, anos, when you're 18, tem o teu trust fund aqui. your trust fund is E here, você vai ser um cara rico. and you'll be a rich guy. Ou se eu morrer, Or if I die, você faz parte da minha herança. you're part of my Não teve inheritance. nada disso. None of that. Simplesmente despediu. He just simply sent them off. Eu falei, por que, Senhor? And I said, why, Lord? Aí o Espírito Santo And the Holy Spirit me levou para o Novo Testamento. took me to the New Testament. Gálatas. Galatians. Abre aí. Gálatas, Galatians capítulo 4. chapter 4. Versículo 23. Verse 22. 22. Gálatas 4, 22. Galatians 4:22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. For it is written that Abraham had 2 sons, Um da escrava one by a slave woman e outro da livre. and one by a free woman. Todavia, o que era da escrava, Agar, But the one of the slave, Hagar, nasceu segundo a carne. was born according to the flesh, Mas o que era da livre, Sara, while the son of the free woman, por Sarah, promessa, was born through o promise. que se entende por alegoria. Now this may be interpreted allegorically. Porque estes são os 2 concertos. These women are 2 covenants. Do Monte Sinai, One is from Mount Sinai, gerando filhos para a servidão, bearing children for que slavery. é Agar. She is Hagar. Ora, esta Agar é Sinai, Now Hagar is Mount Sinai monte da Arábia, in Arabia. que corresponde a Jerusalém, que agora existe, She corresponds to the present Jerusalem, pois é escrava com seus filhos. for she is in slavery with her Mas a children. Jerusalém que é de cima But the Jerusalem above é livre, is free, a qual é mãe de todos nós. and she is our mother. Senhor, Lord, por que que o Senhor permitiu why did you allow? e pediu para Abraão Why did you allow and ask Abraham liberar Agar e Ismael? to send away Hagar and E por que Ishmael? Abraão And why did Abraham enviou com pão e água para um deserto? send them with bread and water into the desert? Está aqui em Gálatas. It's here in Galatians. Porque Ismael Because Ishmael representa a carne. represents the flesh. E Isaac Isaac representa o espírito. represents the spirit. E de acordo com Paulo, And according to Paul, aqui em Gálatas capítulo 5, here in Galatians chapter 5, versículo 16, 16, ele diz para nós andarmos em espírito he says for us to walk by the e Spirit não cumprir a concupiscência da carne. and not gratify the desires of the flesh. Por quê? Why? Porque a carne cobiça contra o espírito Because the flesh goes against the Spirit, e o espírito contra a carne. and the Spirit against the flesh. Ou seja, In other words, o que Deus estava falando para Abraão? what was God telling Abraham? Não tem como There is no way Ismael e Isaac Ishmael and Isaac viverem juntos, to live together, crescerem juntos, to grow together, comungarem juntos. to commune with one Não another. tem como There's no way Ismael carne, for Ishmael flesh, Isaac espírito Isaac spirit, andar em comunhão. to walk in Lá na communion. frente Further down, vai dar briga. there will be a fight. Vocês estão ficando quietinhos, né? You guys are quiet. E Deus manda And God tells Abraão se livrar de Ismael. Abraham to send off Ishmael. Deus manda God tells Abraão se livrar da carne, Abraham to deliver himself of the pois o flesh. plano era espiritual. Because the plan was Era spiritual. como Isaac. It was with Isaac. Presta atenção. Pay attention. Você tem promessa? Do you have a promise? Não tem como viver as promessas de Deus There's no way to live the promises of God na carne, in the flesh. carregando Ismael. Carrying Ishmael. Não tem como. There's no way. É antibíblico. It's anti-biblical. É anticristo. It's anti-Christ. Não tem como There's no way você for you viver as promessas de Deus to live the promises of God
carregando Ismael com você. carrying Ishmael alongside you. Se Ismael fica com Abraão, If Ishmael is with Abraham, ele tem que alimentar Ismael todo dia. he needs to feed Ishmael every day. Ele tem que cuidar de Ismael todo dia. He needs to take care of Ishmael every day. Ele tem que tratar da carne todo He dia. needs to take care of the flesh every day. Nutrir a carne todo dia. Bring nutrition to the flesh every day. Não tem como You cannot viver as promessas de Deus to live the promises of God carregando Ismael. carrying Ishmael. O que Deus está falando para ele aqui? What is God telling him here? Abraão, Abraham, eu te perdoo I forgive you por Ismael. for Ishmael. Eu te renovo. I renew you. Vou fazer acontecer. I will make it happen. Renova as minhas misericórdias sobre a sua vida. I will renew my mercies upon your life. Mas Ismael, But Ishmael, quem vai ter que arrancar da tua vida who's going to have to take it out of your life, é você. is you. É você. It is you. Você está com a promessa na mão, You have the promise in hand, com a minha bênção na mão with my blessing in hand, e com o pepino do outro lado. and with a problem on the other side. Quem tem que se livrar Who needs to deliver themselves? é você. Is you. De vez em quando, Sometimes, no nosso caminho, on our walk, não sei você, I don't know about you, eu me sinto numa bifurcação. but I feel like I'm in a fork in a road. Se eu for para cá, If I go this way, Deus me abençoa. God will bless me. Mas a minha carne, But my flesh, meu orgulho, my a pride, minha raiva, my a anger, minha inveja, my wrath, a minha mentira, my lies, o meu medo, my fears, os meus pecados my sins, estão me empurrando. they're pulling me. E Deus fala: And God speaks. se livra He says, get rid da carne. of the flesh. Ismael Ishmael foi gerado was born pela carne. from the flesh. Como lidar How to deal com a carne? with the flesh. Quem aqui tem carne? Who here has flesh? Como lidar com a carne? How to deal with the flesh. Vou te explicar. I'll explain. Igual Abraão fez. Just as Abraham did. Você quer lidar com a carne? You want to deal with the flesh? Pão, Bread, água water, e deserto. in the desert. Pão, Bread, água water, e deserto. desert. Abraão Abraham podia ter enriquecido Ismael, could have enriched Ishmael, enriquecido a carne. enriched the flesh, Mas em vez de enriquecer Ismael, but instead of doing so, a carne, the flesh, ele deu para a carne he looked at the flesh, comida de preso, he gave it prisoner food, pão, bread, água water, e deserto. and desert. Isolou Ismael. Isolated Ishmael. Paulo, lá em Romanos capítulo 13, Paul in Romans 13, em relação à carne, in regards to the flesh, ele fala para nós não fazermos nenhuma provisão. he tells us not to provide anything. Foi isso que Abraão fez. That's what Abraham Em did. vez de eu prover para Instead Ismael, of providing for eu Ishmael, vou dar pão, I'll give him bread, eu vou dar I'll give him água, water, eu quero distância. and I want distance. Ele não proveu. He didn't provide. O que é prover para a carne? What is it to provide for the flesh? Tá todo mundo indo ali, Everyone's going there, mas eu sei que não vai ser bom, but I know it won't be good, então eu não vou. so I won't go. Tá todo mundo comendo isso, Everyone's eating this, mas eu sei que não vai ser bom. but I know it's not going to be Então eu não vou. good, so I won't go. Essa roda, This wheel, não, esse círculo, this circle, só fofocam. only gossip, Então aqui eu não sento. so I don't sit there. Ali Over there, não faz bem para mim. it's not good for me. Não vou prover para minha carne. It won't provide for, Não I'm vou not beber providing for my isso. flesh. Não vou beber isso. I won't drink that, Não vou comer isso. I won't eat that, Porque não faz bem because it's not good para minha carne. for my flesh. Vocês estão murchando. You guys are shrinking. Até em culto a carne quer ser alimentada. Even in service, the flesh wants to be fed. E Abraão dá pão, And Abraham gives bread, água water, e deserto. and desert. Presta atenção. Pay attention. A gente fala muito daquilo que a nossa carne se alimenta. We speak a lot of what our flesh feeds on.
Presta atenção. Pay attention. Sua carne se alimenta. Your- Ela se alimenta. Your flesh feeds, Mas ela se alimenta but it feeds do que você provê. of what you provide, Do que você coloca na mesa. of what you put at the table. Quem decide olhar é você. Who decides to look is you. Não adianta expulsar Satanás. You can't blame Satan. Ele não está nem lá. He's not even there. Nessa parte ele é inocente. In this, he's innocent. Porque quem está provendo para a tua carne Because who's providing for your flesh é você. is you. E Abraão aqui ensina algo muito importante. And Abraham here teaches something very important. Não é só sobre alimentar. It's not just about feeding, É a provisão. it's the provision. É quando você vai no mercado It's when you go to the com market o teu carrinho with your cart e começa a pegar. and you start to grab E começa a pegar. and you grab. Tem muita gente And there's many people que não pode ir para o mercado that can't go to the market com fome. hungry. Você tem que ir de estômago cheio You have to go full para você comprar a coisa certa. so you can buy the right Senão things. te custa caro. Otherwise, it's expensive É a for mesma you. coisa a nossa vida com Deus. It's the same thing in our life with God. Você precisa estar cheio do Espírito You need to be filled with the Spirit para você não prover para a so that you carne. don't provide for the flesh. Como é que eu combato a carne? How do I fight against the É flesh? com o Espírito não provendo para a carne. It's with the Spirit not providing for the O flesh. problema The problem é que você está indo no mercado is that you're going to the market com a tua carne com fome. with your flesh hungry. Bebe água, Tamires. Drink water, Tammy. Você não pode prover para a carne, You cannot provide for the flesh, pois tudo for everything é uma semente is a seed na sua alma. in your soul. E mais cedo ou mais tarde, And sooner or later, essa semente, the seed, ela cresce it grows e ela aparece. and it shows. E você não consegue esconder. And you can't hide it any longer. Você está em Gálatas, You're in Galatians capítulo 6, chapter 6, versículo 7, verse 7, versículo 8. verse 8. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. Aí olha o que ele fala. And then look what he says. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. For the one who sows his own flesh will from the flesh reap corruption. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Aonde nós estaríamos hoje, Where would we be today se Abraão tivesse ficado próximo de Ismael? if Abraham had kept Ishmael close? O que você planta, What you plant, what you sow, o que você semeia, what you sow, eventualmente eventually vai aparecer. it will show. Para a gente encerrar. For us to close, Deus, através de Samuel, God through Samuel, ele manda Saul destruir os amalequitas. he tells Saul to destroy the Amalekites. Destrua Destroy todos. all of them. Saul vai para a guerra Saul goes to war e destrói os and amalequitas. destroys the Amalekites. Todos, All of them, menos um, except one, menos o rei, except the king, Agag, Hagag, o rei dos amalequitas. the king of the Amalekites. Samuel chega diante daquela situação Samuel comes before the situation e repreende Saul. and he rebukes Saul. Fala, Deus não mandou você destruir? He says, didn't God tell you to destroy? Por que você não destruiu? Why didn't you destroy? Eu destruí todo mundo. I destroyed everyone. Fiquei só com o rei. I just kept the king. Mas você não podia! But you couldn't have. Saul, Saul, olha, Samuel, Samuel, não tem nada a ver. oh, it's nothing. Don't worry about it. É só uma pessoa. It's just one person. Eu vou prender ele. I'll keep him in prison. Vou colocar ele em corrente. I'll put him in chains. Eu vou colocar ele num cantinho. I'll put him in a corner. Não vai dar trabalho. He won't be trouble. É um troféu. He's like a trophy. Mas era para matar todo mundo. But you were supposed to kill everyone. Mas não tem nada a ver. But it's fine. Tô no controle. I'm in control of this. Coitado de nós. Woe is us Quando achamos que nós estamos no controle. when we think we're in control.
Mas você não devia. But you shouldn't have. Fica tranquilo, Don't worry about it. estou no controle. I'm in control. 23 anos depois, 23 years later, Saul está numa outra guerra. Saul's in another battle. Ele morre He dies naquela guerra. in that battle. Seus filhos morrem His children, his sons died naquela guerra. in that war. Aí chega um jovem, uma pessoa, And then a person arrives para trazer a notícia para Davi, to bring the news to David que Saul tinha morrido. that Saul had died. Você sabe de onde que era essa pessoa? Do you know where this person was from? Que veio contar That came to tell que Saul tinha morrido? that Saul had died? Um amalequita. He was an Amalekite. 23 anos depois, 23 years later, foi um amalequita an Amalekite dar a notícia gave the notice da morte of the death de Saul of Saul lá atrás. back then. Você sabe o que Davi faz? Do you know what David does? Mata Kills o amalequita. the Amalekite. Termina Finishes o que Saul não conseguiu what terminar. Saul could not finish. Você pode se colocar de pé. Can you please stand? E Davi And David representa Cristo. represents Christ. Pastor, Pastor, quero viver as promessas. I want to live the promises. O que fazer? What to do? 3 coisas: 3 things: pão, bread, água water, e deserto. and desert. Manda Ismael embora Send Ishmael off e abraça Isaac. and hug Isaac. Eu quero viver. I want to live. Eu tenho. I have. Você sabe o que nós não podemos ser? Do you know what we cannot be? Aquela pessoa que tinha potencial, The person that had potential, tinha chamada, had a calling, mas não viveu. but didn't live it. Podia ser Could have been e não foi. and wasn't. E como eu vejo crente hoje, And how I see Christians today seguindo Ismael, following Ishmael, vivendo muito mais living much more com os olhos focados nesta terra with their eyes focused on this earth do que na promessa. than on the promise. Tem muito crente hoje There are many Christians today sendo guiado being guided, por aquilo que o coração sente, led by what the heart feels, baseado naquilo que os olhos veem. based on what their eyes see. E se Abraão, And if Abraham, não foi fácil para ele não. it wasn't easy for A him. Bíblia disse que ele ficou triste The Bible says he was sad com essa notícia with this news de ter que liberar Ismael. that he needed to send off Se coloca na Ishmael. posição. Put yourself in his place. Fico imaginando se Deus hoje I keep imagining today if mandar God se eu largar Nero ali num deserto. tells me to leave Natalie in the desert. Posso ser bem sincero com você? Can I be honest with you? Eu acho que eu não faria. I don't think I would do it. Mas Abraão But Abraham confiou, trusted. esperou com paciência He waited patiently e alcançou. and reached E um dia and obtained in nós one day. vamos subir, We will go up encontrar and we Abraão will find e ele vai Abraham ver todos nós and he will see all of us como fruto as fruit da sua promessa. of his promise. Olha que lindo. Look how beautiful. Chega lá, você pode fazer agradecimento. When you get there, you can thank him Porque ele tomou uma das decisões mais difíceis. because he made one of the toughest decisions. Liberar Ismael, Send off Ishmael depois sacrificar Isaac. and then sacrifice Isaac. Que doideira. How crazy. Eu quero. I want. Cometi um erro. I committed an error. Estou agarrado com Ismael.
I'm stuck with Ishmael. Estou na carne. I'm in the flesh. Sem problema. No problem. Deus hoje te dá uma oportunidade. God today is giving you an opportunity. Ele está colocando na tua mão pão, He's putting in your hands bread, água water, e te apontando o caminho do deserto and He's pointing you towards the desert para você enviar a tua carne. for you to send your flesh that way. Eu quero viver as promessas, I want to live the promises, a vontade the will de Deus. of God. Você sabe por quê? You know why? Por 3 motivos. For 3 reasons. Porque ela é boa, Because it is good, perfeita perfect, e agradável. and pleasing. E eu já percebi também, And I've already noticed, não sei você, I don't know about you, já vivi a minha vontade. I've already lived my will. A minha Mine é ruim, is bad, imperfeita imperfect, e desagradável. and not pleasing. Então seja inteligente. So be intelligent. A única coisa que Deus está falando para você hoje é o seguinte: The only thing God is telling you today is pega Ismael take Ishmael e libera ele. and send him off Com pão, with bread, com água water, e deserto. and the desert. E não se preocupa, And don't worry, corta cut contato. contact. Mute ele Põe no mudo. nos teus contatos. Mute your contacts. Não deixa ele te ligar, Don't let him call you. não deixa ele te ver. Don't let him see you. Corta. Cut. Enquanto você não aprender While you don't learn a se livrar de Ismael, to get rid of Ishmael, você não vai conseguir you won't be able to viver as promessas que Deus tem live the promises God para a has tua vida for your life através de Isaac. through Isaac. Esse fim de semana, This weekend, eu estava batendo um papo com meu pai. I was having a conversation with my dad. Ele fala que eu sou pastor dele, He says that I'm his pastor, mas ele é meu pastor. but he's my pastor. E eu estava conversando com ele. And I was talking to him, E ele falava, a mesma coisa. and he would say, same thing. Você tem que ser espiritual, Denis. You have to be spiritual, Dennis. Você tem que ser espiritual. You have to be spiritual. Espiritual. Spiritual. O que o capeta mais quer What the devil most wants é que você nesse momento is for you at this moment seja carnal, to be fleshly, seja espiritual. but be spiritual. Espiritual. Spiritual. Espiritual. Spiritual. E ele não sabia nada And he didn't know do que eu ia pregar. of what I would be preaching. Depois que ele terminou, After he eu finished, falei para ele, pai, I said, Dad, é sexta-feira à noite. Friday night, Deixa eu falar para o senhor. let me tell you something. Deixa eu pregar a mensagem de domingo pro senhor. Let me preach Sunday's message Eu to já you. vou praticar. I'm already going to E practice fiquei no it. telefone And I was sexta-noite, on the phone Friday night, pregando para ele. preaching to E ele him. do outro lado. And him on the other Yes. side. Yes. 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 Você tem que ser You have to be espiritual. spiritual. Aí para pensar hoje. And stop and think today. Eu tenho promessa. I have a promise, Mas as tuas decisões but your decisions, são mais ismaelitas are they more Ishmaelite ou de Isaac? or are they more Isaac? São mais da Arábia Are they more from Arabia ou da Nova Jerusalém? or from the New Jerusalem? Mais da escravidão More of slavery ou da liberdade que nós temos em Cristo or of Jesus? freedom that we have in Christ Jesus? Analisa Analyze as tuas decisões. your decisions. Vamos cantar? Let's sing. Vamos adorar? Let's worship. Vamos adorar. Let's worship. Eu queria que você adorasse I'd like for you to worship e falasse com o Senhor. and speak to the Lord. Você que tem promessa. You who have promise viver. and want to live. Talvez você esteja precisando Maybe you're in need consertar um erro. of fixing an error. Conserta o erro. Fix the error. Ou talvez você está esperando Or maybe you're waiting com paciência, with patience. bonitinho, Nicely done. mas uma hora But at one point, vai chegar. it will come. Chegou para Abraão, It came to vai Abraham. chegar para nós It will também. come to us as A well. única coisa que nós precisamos fazer The agora only thing we need to do é pegar a now palavra is take the word e adorar a Deus. and worship God. Adora a Deus.